Nessa tarde eu gostaria de cumprimentar vocês todos que estão me acompanhando nesse vídeo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Hoje eu vou estar falando a respeito de um comentário que eu gosto muito, comentário do Antigo e do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo do Russell Norman Champlin. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer ele, ouviram falar dele e do comentário dele. Ele tem esse comentário, ele tem um dicionário e tem a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Ele, meus amados, fez o Antigo e o Novo Testamento versículo por versículo. E hoje eu vou estar falando sobre esse comentário aqui, ó. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, que vai tratar de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. E hoje vou estar falando sobre o cristianismo e a escravatura. Tá aqui, ó. Cristianismo e a escravatura. Escravatura. Vai dando glória a Deus aí, vai deixando seu like para você me abençoar, para que o meu canal possa crescer. Amém? Para quem não sabe, eu sou o pastor Johnny. Você está no meu, no seu, no nosso canal, Johnny Oliveira. Amém? Vamos lá? Vou estar lendo uns pedaços aqui sobre o cristianismo e a escravatura. A natureza da instituição. Esta epístola levanta a questão da atitude cristã para com a prática da escravidão, porquanto aborda o caso de um escravo fugitivo, apesar de que a natureza da servidão era determinada principalmente pelas ações pessoais dos senhores de escravo, contudo, em seus aspectos gerais. Esta instituição, naquela época, era algo extremamente desumano. Os senhores que tratavam os seus escravos com humanidade formavam a minoria. Os demais praticavam atos brutais quase inacreditáveis. Então, meus amados, naquele tempo, para uma pessoa que era escrava, era um tempo muito difícil que essa pessoa passava, porque ela era extremamente, era um algo extremamente desumano, né? Que os seus senhores praticavam com os escravos. A escravidão, os demais praticavam Os demais praticavam atos brutais quase inacreditáveis. A escravidão se tornara tão importante parte do Império Romano que se fizera a base econômica da sociedade, eliminando grande parte da livre expressão de todas as atividades comerciais. Não sabemos quanto escravo havia, mas o seu número deve ter sido enorme. Tácito informa-nos que houve grande terror no Império Romano devido ao seu número desmensuradamente grande, o que sempre apresentava a possibilidade de revolta em massa. Pretônio afirmou que nem a 10ª parte dos escravos conhecia seus senhores, o que mostra o número gigantesco que deve ter sido. Eram utilizados em tudo. Os escravos eram utilizados em tudo, meus amados. Em propriedade, nos campos ou em mansões da cidade, sendo-lhes dadas todas as tarefas imagináveis, ao ponto de nos provocar sorriso. Eram criados caseiros, animais de carga, mas também eram pintores, poetas, músicos, escultores, bibliotecários, médicos e até mesmo leitores que aliviavam o enfado de seus senhores, enquanto
Estes se banhavam ou se assentavam ociosos ou comiam. Então aqui nós vemos que os escravos eram utilizados em várias tarefas. Geralmente se pensava que as realizações do escravo automaticamente eram lançados no crédito da inteligência de seus senhores. Fato esse que divertia a Petônio. A despeito da larga distribuição de escravos em todos os níveis da sociedade, bem como o fato de que eles ocupavam posições de responsabilidade, não nos podemos olvidar que, pela lei, eles não passavam de propriedade, algo inventariado como bois ou carroças. Essa forma de tratamento era fator de desumanização. Vou ler de novo, meus amados. Essa palavra aqui é bem difícil. Essa forma de tratamento era fator de desumanização dos escravos, tomando os insolentes, dotados de baixo nível moral, potencialmente violentos e animalesco. A vida de um escravo estava absolutamente no poder de seu senhor. Podia ser vendido, trocado, punido, ao mesmo morto, sem qualquer intervenção das autoridades. Juvenal, está lá em Juvenal isso. Registra as palavras infames de uma mulher da sociedade que crucificava o seu escravo pela única razão de que isso lhe dera prazer. Olha só, meus amados, que coisa maldosa. Essa mulher crucificava os seus escravos só para lhe dar prazer. Um escravo era permitido ter uma concubina, com quem podia continuar vivendo ou não, e essa concubina podia ser abusada pelo senhor a qualquer momento em que o quisesse fazer sem qualquer lei regulamentadora. Nenhum escravo era reputado legalmente casado. De fato, isso era proibido, segundo as leis romanas, pelo que também não tinha segurança de afeto, e nem controle sobre sua esposa ou sobre seus filhos. A história mostra-nos que a disciplina e a punição dos escravos atingiam níveis totalmente desumanos. Com frequência eram cruelmente açoitados, marcados a ferro, em brasa, em qualquer lugar do corpo, inclusive na testa. Eram crucificados, lançados às feras ferozes, não eram reputados como varões, não tinham autorrespeito e nem decência moral, porquanto esses eram itens inúteis para seu estilo de vida. A sociedade romana fazia dos escravos uns selvagens, uns vilões. Tácito fala sobre insolência dos escravos e das suas frequentes insubordinações. O fato de que tantos escravos se tenham tornado cristãos, o que lhes oferecia uma nova elevada dignidade, era algo que os adversários do cristianismo usavam como arma contra os cristãos, o que foi feito por diversos escritores romanos, segundo pensavam esses escritores. A igreja cristã se tornara antro de pessoas desprezíveis, cuja fé não poderia atrair pessoas de respeito. Havia aqueles casos excepcionais em que um escravo se tornava membro amado e respeitado da família, e muitos eram libertados no testamento de seus senhores, ou simplesmente recebiam a liberdade antes da morte daqueles. Assim é que Plínio, o moço, expressou profunda tristeza pela morte de alguns de seus escravos. Vários filósofos se opunham à escravatura e insistiam que os escravos deveriam ser tratados com humanidade. Seneca chegou a asseverar que um escravo era apenas um acidente das circunstâncias, não estando isso de acordo com a real dignidade de um homem para ele. A escravidão consistia em estar alguém cativo
em alguém cativado por algum vício, ao passo que a liberdade consistia em obter-se do mesmo. Porém, tais atitudes permaneciam como próprias de uma elite intelectual da sociedade, com pouquíssima aplicação na sociedade romana em geral. O cristianismo em relação à escravatura não era uma força revolucionária, que vai ter várias passagens lá em Efésios 6:5, 1 Timóteo 6:1, Colossenses 4:1, 1 Pedro 2:18, que são as passagens centrais sobre a escravatura nas páginas do Novo Testamento. Nenhuma delas ordena a emancipação dos escravos. Antes, aos senhores de escravos é recomendado que tratem seus escravos com humanidade, ao passo que aos escravos é recomendada a obediência. E nenhum, mesmo na comunidade cristã, onde senhores e escravos algumas vezes eram crentes, a emancipação destes últimos era sugerida ou praticada. É verdade que em casos isolados, em algumas localidades, eram feitas coletas com o fim de libertar escravos crentes, e alguns senhores crentes reputavam isso seu dever, mas tal movimento jamais se tornou universal, nem na igreja cristã, por quanto menos na sociedade pagã. Amém, povo de Deus? Então aqui nós conhecemos um pouco desse o Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin, PhD em Teologia. E aqui nós acabamos de falar sobre o cristianismo e a escravatura. Tem mais sobre se falar sobre isso, mas vou deixar vocês aí querendo conhecer mais sobre essa obra, né? Se vocês puderem adquiri-la, né? É um bom comentário. Eu recomendo e depois eu vou estar fazendo um review de outro comentário. Amém, povo de Deus? Espero que vocês gostem. Deixe o seu like para que possa crescer esse canal com a graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês todos. Um abraço do pastor Johnny.